Nova semana que se inicia e ao longo dessa semana nós vamos continuar falando a respeito de banco de dados. E eu tenho impressão que você vai adorar a nossa aula de hoje. Bom, primeiro, eu dei um descanso para a velha tabela de livros. Então, estou trazendo para vocês hoje um novo banco de dados e esse novo banco de dados ele traz uma nova tabela, que é a tabela vendedor-vendas. Percebam que eu já cadastrei alguns dados nessa tabela. Então, os dados do João ao longo dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho já foram cadastrados. Idem com os dados do José. Idem com os dados da Maria. E vocês devem estar lembrados da nossa última aula do exercício em que a gente trazia um list box e que quando eu apertava o botão de OK, eu listava todos os livros contidos na minha base de dados naquele list box. Pois bem, meus amigos, hoje eu vou começar a aula fazendo exatamente a mesma coisa com vocês. Porém, ao invés de listar os dados da tabela de livros, eu vou listar os dados da tabela vendedor-vendas. Não deve ser muito difícil, deve ficar muito parecido com aquilo que fizemos na semana passada. Ledo engano, ledo engano. Vai ficar totalmente diferente e muito mais fácil. Então vamos lá? Vamos fazer juntos essa aplicação? Estou aqui com um projeto em branco que eu acabei de criar. E para desenhar o formulário, se eu quero fazer algo parecido com o que fiz na semana passada, eu deveria vir aqui e pegar um list box. Só que eu não vou fazer isso, gente. Eu vou preferir vir no menu Dados e pegar um Data Grid View. Um Data Grid View, gente, é tipo um list box. Porém, ele é um list box mais arrumadinho. Ele vem com uma grade dentro, como se fosse uma tabela, aonde eu vou poder, em cada coluna, visualizar os dados diferentes que eu tenho, ok? Então, acabei de criar o meu data grid. Aliás, eu vou aproveitar que eu estou por aqui e vou pegar um outro componente, o componente bind source. Vou arrastá-lo. O professor, ele não ficou. Eu não estou vendo ele na tela. E ele está incorporado no projeto. Está vendo ele aqui embaixo? Aqui está o meu binding source 1. Meus amigos, um bind source é um componente que vai fazer uma ligação com uma tabela. Então, esse binding source vai ser o componente que vai estar ligado lá com a tabela vendedor livros, ok? Então, para fazer essa conexão, eu tenho que vir entre as propriedades e setar na propriedade Data Source, essa que está escrita nenhum, o meu banco de dados. E dentro de Data Member, eu vou setar aqui a tabela. Eu vou fazer isso. Vão aparecer algumas telas que você não vai conseguir visualizar, mas, gente, eu vou narrando o que está acontecendo. Combinado? Então, eu vou clicar aqui em Data Source e ele vai me mostrar, olha, adicionar fonte de dados? Sim, adicionar fonte de dados. Aí, eu vou adicionar um banco de dados.
um conjunto de dados, e aí ele vai me perguntar, escuta, aonde está esse banco de dados? E aí, meus amigos, eu vou criar uma nova conexão. Ao criar a nova conexão, ele vai me perguntar se é um banco de dados Access e vai pedir para que eu procure esse banco de dados. Bom, aí eu vou escolher o banco de dados vendas na pastinha apropriada. Ok. Avançar. Ele vai confirmar se é o banco de dados mesmo e vai me perguntar quais tabelas eu quero. Ora, eu só tenho uma tabela, então eu quero, na verdade, todas. Então, meus amigos, na hora que você for fazer isso aí no teu computador, eu tenho certeza que você não vai apanhar, porque é bem intuitivo. Agora vamos a Data Member. E em Data Member, eu vou escolher a tabela Vendedor Vendas, que era a única tabela existente. Meus amigos, difícil fazer a conexão de um binding com uma tabela, né? É só setar essas duas propriedades. Só setar essas duas propriedades. Bom, agora eu vou aqui ao meu Data Grid View. E o meu Data Grid View, ele tem também os componentes Data Source. Então, eu vou dizer para ele que é para ele ir buscar os dados no binding source que eu acabei de criar. Ou seja, eu liguei o Data Grid com o binding source. E você já consegue visualizar essa ligação. Por quê? Porque aqui já apareceu o grid formado com nome, mês e vendas. Gente, acabou. Está pronto. Mas e a DAO? E os procedimentos para conexão, desconexão, pegar o próximo? Não precisa. O binding source fez tudo isso para a gente. E a classe vendedor? Não precisa, não precisa. Tá tudo codificado no interior desse componente binding source. Mas, professor, eu não escrevi uma linha de código para fazer o que eu fiz na semana passada. É verdade. Ah, duvido que isso funcione, professor. Então vamos conferir se esse negócio funciona ou não. Olha lá, vou pedir para ele executar o programa, ok? Estou pedindo para executar. Olha lá, amigo, programa executando. Automaticamente o Data Grid foi populado com os dados do João, com os dados do José, com os dados da Maria. Aí está tudinho pronto, tudinho feito para nós. Que molezinha esse binding source, hein? Gostou, né? Já estou de volta com um segundo exercício. E esse segundo exercício, gente, eu trouxe ele meio adiantado. 3 labels, 3 text box. Já trouxe o binding source, já o conectei ao meu banco de dados e à minha tabela, então já está tudo conectado direitinho. E agora, o que eu vou fazer? Ora, eu quero que o nome, o mês e a venda sejam mostradas nesse text box, em cada um desses text box. Mas, obviamente, ele não vai adivinhar que no text box 1 é o nome, no 2 é o mês e no 3 é o vendas. Então, de alguma forma, eu vou ter que fazer isso. Presta atenção, é muito difícil. Eu vou aqui no text box 1, vou procurar a propriedade binding
Então, estou descendo aqui. Opa, DataBind. Aqui está a propriedade DataBind. Está vendo a propriedade texto? Pois é, eu vou dizer que no texto eu quero quem? Eu quero o nome do bind insert 1. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o mês e vou dizer que eu quero a propriedade mês do bind insert 1. E vou fazer a mesma coisa para o terceiro text box. Pronto! Já estão amarrados, já estão linkados, que é exatamente a ideia da palavra bind. Só que eu só tenho um text box para nome, um text box para mês, um text box para vendas. Então eu só vou conseguir visualizar um vendedor. Ora, se eu quiser visualizar todos eles, se eu quiser navegar por todos eles, avançar, voltar para ver o anterior, é possível. E é exatamente por isso que existe este componente aqui, o componente Binding Navigator. Então, meus amigos, eu vou pegar o componente Binding Navigator, vou trazer ao meu projeto, e o componente Bind Navigator, eu vou amarrar com quem? Com o Bind Insert 1. Eu vou ligar ele com o Bind Insert 1. Reparou que surgiu aqui uma barra de ferramentas super bacana, com as setinhas sugestivas de vai para o próximo, volta ao anterior, vai ao último, volta ao primeiro? Perfeito, meus amigos, está pronto. Vamos executar? Então vamos lá. Olha lá, programa rodando. Ele me sinaliza que eu estou vendo o primeiro registro de um total de 21. Se eu quiser avançar, eu vou avançando. Se eu quiser retroceder, eu retrocedo. Se eu quiser ir diretamente ao último, eu consigo. Se eu quiser voltar ao primeiro, eu também consigo. Molezinha, molezinha. Está feito. Estou de volta agora com um terceiro exemplo. E esse exemplo eu não vou construir passo a passo com vocês, não. Esse exemplo eu vou já mostrar. Ele está totalmente feito. Um data grid view, um chart, um gráfico que nós já vimos algumas aulas atrás, o bind insert devidamente ligado com o banco e com a tabela. E aqui é o seguinte, quando apertar o vendedor, eu vou querer filtrar os dados de um vendedor especificamente. A Maria, por exemplo. Então, vou querer aqui os dados da Maria e aqui um gráfico das vendas da Maria ao longo dos meses. Agora, se eu escolher mês, eu vou querer as vendas de todos os vendedores ao longo de um diferente mês. Ou seja, vamos dar uma espiada no que eu fiz no botão vendedor. Aí está. Eu começo limpando o gráfico, porque eu posso ter solicitado um gráfico anteriormente. Aí filtro os dados do jeito que eu quero. No caso, eu quero só os dados cujo nome é Maria. E depois eu faço a conexão em tempo de execução. Eu linko o chart com o data binding source 1 e digo para ele, olha, é para gerar o gráfico em função dos meses. Então aqui eu estou definindo quem será o meu eixo do X. A mesma coisa quando eu pressiono o botão mês. Eu limpo o gráfico, digo que eu quero as vendas relativas ao mês de janeiro e aí o eixo do X trará os vendedores. Não entendeu? Não está claro para você? Não esquenta a cabeça. Vamos executar e vamos ver. Olha lá, programa em execução. Vou apertar o botão vendedor. Olha lá,
O mês se transforma no referencial do eixo X e as vendas da Maria sendo plotadas. Ah, eu quero agora um gráfico de mês. Pois bem, os vendedores, o nome passam a ser a referência do eixo do X e aqui eu trago todas as vendas relativas ao mês de janeiro. Gente, simples, né? Muito simples. Data bind são efetivamente componentes muito interessantes.